Olá, tudo bem? Sou o professor Oli Soares, vou trabalhar com você agora um tema muito interessante que é a nossa Revolução Francesa, tá? Quando você pensa em Revolução Francesa, são vários elementos extremamente importantes que vale a pena você imaginar. Olha só que coisa linda. Primeiro, início da Idade Contemporânea. Ou seja, o período que nós estamos vivendo hoje em termos históricos começa exatamente na Revolução Francesa, tá? Vale destacar para você ainda a presença desses ideais, os famosos ideais burgueses, tá? Por qual motivo que a burguesia deseja chegar ao poder? Porque a burguesia está nessa condição aqui, olha só, a burguesia controla praticamente todos os setores da nossa França, ela controla todos os setores econômicos, todavia, ela não tem o quê? Ela não tem participação política. Então o desejo dessa participação política é que seria uma motivação que levaria a burguesia a financiar a revolução. Tranquilo? Essa burguesia, portanto, olha só, preste muita atenção no esqueminha ali, ó. Ela exige basicamente o quê? Olha a exigência que ela está fazendo nesse momento. Ela deseja igualdade perante a lei e liberdade política e liberdade econômica. Motivo que nós temos da nossa burguesia exigir essa ideia, porque simplesmente ela não possui uma participação efetiva. Ou seja, a burguesia não tem a importância política correspondente àquilo que seria a sua importância econômica. Tranquilo? Dentro dessa ideia, olha só que legalzinho. Nós temos uma estrutura na França chamada de estrutura aristocrática. Por qual motivo? Porque a terra é exatamente a fonte de riqueza. E essa terra simplesmente é repassada para os seus herdeiros, simplesmente para quem? Para o seu filho mais velho, o famoso direito de primogenitura. Então, dentro dessa estrutura, nós encontramos o quê? Que a nossa França tem uma base voltada para uma sociedade de privilégios. Agora, imagine uma sociedade de privilégios que vem passando por secas e invernos rigorosos. Então, quando você diz que ela tem secas e invernos rigorosos, o que significa isso? Significa dizer que nós vamos encontrar que a produção tende a cair. Se a produção tende a cair, a nossa França vive exatamente essa expressãozinha aqui, olha só. Você costuma dizer que ela passa por ciclos de fome. O que seria isso? Nós encontramos que se a produção é ruim este ano, cara, nós vamos encontrar que essa produção ruim em um ano pode estender a fome por 2 ou 3 anos consecutivos, tá? Dentro dessa posição, portanto, nós temos aqui, ó, a nossa Revolução Francesa, ela vem coroar os famosos ideais iluministas. E os ideais iluministas estarão responsáveis por quê? Pelo critério de liberdade, olha só, a figura da igualdade e aquilo que seria a nossa famosa fraternidade. Detalhe interessante, preste muita atenção aqui, ó. Quando você utiliza os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, nós temos como referência a noção de que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Porém, nós temos um detalhe muito interessante. Todos são iguais perante a lei, mas as mulheres não terão direito a voto. Olha que loucura, cara, as mulheres não terão direito a voto. Tanto é que nós encontramos que numa das primeiras reuniões da Assembleia, onde simplesmente perguntaram, e o que é que nós vamos fazer com relação às mulheres? E a resposta teria sido, não, elas votam de acordo com os seus maridos, então tal voto é desnecessário. Então, simplesmente, apesar de você usar a expressão igualdade, as mulheres não terão o quê? Não terão direito a voto. Fechou? Então, esses ideais iluministas, portanto, vão nortear aquilo que seria a nossa Revolução Francesa, tá? Detalhe interessante ainda, uma inflação. Porque uma inflação cada vez mais alta é muito fácil você entender, né? Não se esqueça que nós estamos passando por ciclos de baixa produtividade. Então, já que existem ciclos de baixa produtividade, não precisa nem pensar demais. Os preços vão subindo cada vez mais, de tal sorte que no processo da revolução eles vão chegar a tabelar preços. Olha que loucura! Só que eles tabelaram os preços, por exemplo, do pão. E aí o que eles fizeram? Quando tabelaram o preço do pão, eles diminuíram o tamanho do pão. Então repara que sempre tem um jeitinho no meio do processo, tá? Uma anarquia fiscal significa dizer o quê? Que nem todo mundo paga imposto. Ou seja, os impostos seriam pagos normalmente por quem? Pelas camadas sem privilégios, que na França recebia o nome de terceiro estado, tá? Ao mesmo tempo nós temos aí a nossa dívida externa. A dívida externa francesa vem aumentando cada vez mais, principalmente porque a nossa França vai passar por 2 conflitos, tá? Que aparecem às vezes como sendo as causas remotas da guerra, que é exatamente a Guerra dos 7 Anos e aquilo que seria a independência dos Estados Unidos. Um custo muito grande que vai simplesmente aumentar o quê? A dívida francesa, tá? A essa ideia nós temos então que quando nós financiamos essa independência, o nosso objetivo era conseguir o quê? Recuperar os territórios que eu perdi
Sabe aonde, cara? Lá na Guerra dos 7 Anos. E não dará certo. Não dará certo por qual motivo? Porque simplesmente nós temos que a nossa Françazinha, nesse contexto, ela simplesmente o quê? Perdeu ainda o que nós chamamos de Louisiana. A nossa França derrotada na Guerra de Sucessão Austríaca. Então perceba, a nossa França foi se envolvendo em alguns conflitos, tá? Ela se envolve numa guerra de sucessão na Áustria, ela se envolve na Guerra dos 7 Anos, ela financia a independência dos Estados Unidos, então tudo isso gerou o quê? Um aumento absurdo daquilo que seria a dívida externa francesa. Situação que nós encontramos, portanto, olha só, quando ela faz a Guerra dos 7 Anos e perde o Canadá, as Índias e as Antilhas, ela perdeu 3 colônias extremamente importantes. O açúcar das Antilhas, cara, ela vai perder, por exemplo, o comércio de peles que a França fazia com os nativos da região do Canadá. Então tudo isso trouxe um prejuízo. Aí ela pensou, quem sabe se eu financiar a independência dos Estados Unidos, eu consigo simplesmente o quê? Recuperar esses territórios. Eu não só não recuperei, como acabei perdendo ainda o quê? Aquilo que seria a famosa Louisiana, tá? Detalhe interessante que nós temos, essa derrota e esta perda prejudicou demais quem? Aquilo que seria a nossa França. Então a França vive uma fase de um déficit público, ou seja, ela está gastando mais do que nós estamos arrecadando. Veja só, esse déficit público, cara, então representou para nós o quê? Exatamente a ideia. A nossa França foi se endividando e de repente a França começou a gastar mais do que ela estava arrecadando. Tranquilo? Situação que nós vamos encontrar está aqui, ó. A França vive uma época de um governo despótico, um governo absoluto, o governo despótico dos Bourbon, onde você tem, por exemplo, a figura do Luís XVI, que é o nosso rei na época, tá? Onde temos uma corte extremamente luxuosa. Então tudo isso é um somatório de situações, tá? Somatório esses que traz uma crise tão grande, mas tão grande, que a única situação que nós vamos ser possível de imaginar é que nós vamos ter uma troca sucessiva de ministros, tá? Com qual objetivo? Tentar resolver a questão da crise econômica que vem assolando a França. E esses nossos ministros, inclusive, eles tentaram até cobrar impostos das camadas privilegiadas, o que evidentemente não dará certo. E por que não vai dar certo? Porque simplesmente esse grupo de privilégios se recusaria a pagar o quê? Aquilo que seriam os impostos. Tranquilo? Então observe só, esse é o contexto que nós temos daquilo que seria o quê? O início da Revolução Francesa. Então essas são as causas que levariam exatamente ao processo da Revolução. Tranquilo? Então, quando você começar a estudar a Revolução Francesa, analise o posicionamento dessa burguesia. Qual é o interesse que a burguesia possui de simplesmente tentar chegar ao poder? Ela precisa ter o quê? A importância política da mesma forma que ela tem uma importância econômica. Tranquilo? Gostou? Curte aí, se inscreve no canal e compartilhe. Até uma próxima.